esse bate-volta bem rápido sobre o Tahiti interior. Então, esse Ichigo Ichie de hoje é muito especial. Aliás, todos os nossos Ichigo Ichie são especiais, porque o próprio Ichigo Ichie, que é o quinto preceito da vida Ikigai, ele diz para você o quê? Esteja presente no momento agora 100%, porque essa é a única realidade que existe e jamais será repetido. Mesmo que você ofereça as mesmas condições no mesmo horário, não vai ser a mesma coisa, porque você vai estar diferente. É como a água do rio. A água que está passando neste momento, ela jamais volta a passar novamente. E isso é o fluir, isso é a fluência da água. Então a água está sempre fluindo, o tempo está sempre fluindo, ele está sempre avançando, né? Em direção a quê? Ao infinito, né? E o que é em direção ao infinito? Se você não entende isso, você pode passar a sua vida num círculo vicioso, achando que está indo para algum lugar, mas a única coisa que você está fazendo é afundando o chão onde você pisa, né? Porque você tem que ter foco, você tem que ter direção, você tem que saber para onde você está indo. Qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui nesse momento? De onde você veio? Para onde você está indo? Você está caminhando. Mesmo que você esteja no seu sofá da sua casa assistindo televisão, você está caminhando. Mesmo que você esteja dormindo, você está caminhando. Mesmo que você esteja caminhando, você está caminhando. Só que esse seu caminhar dentro do caminhar pode ser um caminhar parado, porque você está dando voltas. Nessa vida tudo é circular. Quanto mais você se afasta do ponto de partida, mais próximo você está dele, porque como tudo é circular, quanto mais você se afasta, mais você se aproxima. Se você tem essa visão, essa perspectiva, legal. Se você não tem, a partir deste momento você acabou de ter, né? Então, muito bem. O que vale a pena fazer nessa vida? Primeiro, você tem que saber para onde você está indo ou para onde você tem que ir. Encontrar o propósito da nossa realidade. Qual é o propósito da nossa realidade? Os mestres já apontaram, Buda Gautama já apontou, Jesus já apontou. Para onde você está indo? Você olha para Jesus, você olha para Gautama, ou você olha para onde eles estão apontando? Quando eu comecei a fazer o Kung Fu, na minha aula de filosofia Kung Fu, todo sábado de manhã, né? E eu não gosto da palavra filosofia, né? Porque filosofia dá a ideia de uma forma de viver. E eu não gosto de formas de viver, porque formas de viver é pessoal, serve para um, não serve para o outro. Mas existe um denominador comum em todas essas variações e essas filosofias de vida. Isso me interessa. Esse denominador comum, que faz com que todos os caminhos caminhem para o mesmo lugar. Aí diz, mas Velze, todos os caminhos levam a Roma. Vai por onde você quer, tanto faz. Ok, então aí eu vou te fazer uma outra pergunta. E Roma te leva para onde? Ou você chega em Roma e fica lá? Você já parou para se perguntar sobre isso? Você já parou para ter uma perspectiva e um foco mais objetivo do que todos esses provérbios, né, estão dizendo na realidade? Tem que ir um pouco mais além, né? Tem que aprofundar um pouco mais. Que é exatamente o que eu faço. Eu vou no cerne. Eu vou no cerne, seja lá do que for que esteja diante do meu foco de visão naquele momento. Isso é bom. Por que é bom? Quando eu fazia yoga era assim, você tem que fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Isso é uma mente espacial da criança, né? Por quê? Né? 1 e 1 são 2, mas por que é 2? Então a criança ela tem essa mente, essa inteligência espacial, ela investiga. Mas quando as respostas começam a não vir, é 2 porque é 2, né? Cai para baixo porque cai para baixo. E aí quando você chega na fase adulta, você perde essa inteligência, né? Essa mente espacial de perguntar e investigar. Então, seja criança, não é assim? As crianças herdarão o reino dos céus? Não é assim que se fala? Mas o que é ser criança? Entenda que ser criança não é ser infantil.
tá? Então, olha como a gente já, num intervalo de tempo pequenininho, olha quanta coisa nós vimos e quanto nós caminhamos, né? Dentro de um pequeno intervalo de tempo. Tudo é uma questão de investigação, de foco, para onde você está olhando, o que você está buscando. Então, Vida Ikigai tem 5 preceitos. Você entra no canal Vida Ikigai, aliás, você se inscreve no canal e automaticamente você selou um compromisso com você mesmo de buscar, de encontrar e de realizar o seu Ikigai, que é o seu propósito de vida. Você selou esse voto com você, é um compromisso. Não é para deixar o canal mais forte, porque o canal não precisa ser forte, porque, na verdade, o canal ele está sendo um meio, né? E ele em si é um meio. Um meio é um meio. Um meio de que para quê? De quem para quem. Ok? Então, esse é o nosso feedback, esse é o nosso bate-volta, esse é o nosso Ichigo. E dentro das práticas existe um leque, uma gama enorme de práticas, tanto de exercícios físicos como os respiratórios. No budismo existem mais de 3.000 exercícios respiratórios. É para fazer todos? Não. É que pelo menos um deles vai ser adequado para o seu momento de vida. E cabe a você investigar nessas 3.000 possibilidades de exercícios respiratórios, qual é o indicado para o seu momento de vida naquele momento. Assim são os asanas. Existem asanas, né? Para tudo. Mas é para fazer todos? Não. Você tem que entender o que você quer, entender profundamente a fisiologia física, psicoemocional de cada asana, né? O que eles estão trabalhando, isso é a fisiologia, o que eles estão trabalhando, o que eles estão motivando, o que eles estão acionando, para, uma vez sabido, você tem que ajuizar qual asana é o mais adequado para o seu momento de vida, no momento que você está vivendo, entende? Então, isso é yoga, né? Isso são pranayamas, exercícios respiratórios, né? Mas, dentro de toda essa gama, né, de atividades que você pode fazer através do seu corpo para melhorar o seu condicionamento físico e elevar o seu nível de consciência, tem a prática suprema do Tai Chi, que é o Tai Chi interior. Então, esse Tai Chi interior, não há nada que se equipare com ele, não há nada que seja similar a ele. E até agora eu não encontrei nada que o supere. Uma vez que eu convivo com ele desde 1987, então eu tenho um relacionamento muito íntimo e muito próximo dele e os efeitos que ele produz no corpo físico, energético, psicoemocional, porque corpo e mente, né, é a mesma coisa. O corpo é a parte visível da mente. Então, pelo corpo você entende a mente. Não dá para consertar a mente porque ela é muito abstrata, muito complexa. Mas se você entender o corpo, você vai entender a mente. E a mente, ela é uma capacidade, ela tem uma capacidade de percepção, né? Ela tem, bom, mente, né, do verbo mentir, pode ser um outro ângulo para a mente, que ainda não foi no campo de visão, né? Que a mente mente. Desculpa, mas eu acabei de sair do Tai Chi deitado, do Tai Chi interior, porque eu saio do Tai Chi interior e venho pra cá conversar com você, né? Porque quando eu tô dentro do processo, eu vejo tanta coisa, e eu fico tão motivada que eu falo, desculpa, eu vou contar, eu vou falar, eu vou fazer o feedback. Mas veja que o Tai Chi ainda está trabalhando o processo de reverter a bronquite, né? Eu não tenho mais crise de bronquite, mas eu ainda tenho sequelas. E todo dia de manhã eu chego lá, faço o procedimento adequado para quem tem bronquite ou para quem está saindo, né, do histórico, e eu observo que ainda existe o chiado, né, que é nessa parte aqui, né? Existe o chiado. Quando eu estou fazendo atividade, ainda tem o chiado. E aí eu vou lá e faço o procedimento correto para tirar esse chiado, porque esse chiado vem de uma expansão da energia, que é uma energia yin que expande. Quando ela expande, ela comprime tudo. Quando ela comprime tudo, aí vem a inflamação dos brônquios
E uma vez os brônquios inflamados, o que vai acontecer? A pessoa vai entrar num quadro agudo de bronquite, ou seja, vai ter um comprometimento das vias respiratórias e ela não vai conseguir respirar. Daí ela tem que usar as bombinhas, né? Que é justamente a base de corticoides que vão fazer um bronquiodilatador, ou seja, vai interromper o processo. Mas isso é um recurso imediato num caso agudo emergente. Mas isso não cura. Isso só alivia o quadro e melhora o quadro dentro do quadro. Então você observa que eu ainda, mesmo com todos os meus treinamentos, ainda há a tendência de formar muco nessa parte. E quando eu saio de um tai chi deitado, eu fico algum tempo depois com esse pigarro, né? Que, ou seja, o exercício realmente, né? O que eu estou fazendo realmente está funcionando e está revertendo o quadro. Então, por algum motivo, meu corpo físico tem essa tendência. E, através da minha intenção, do meu controle, eu que estou aqui dentro, conhecendo o processo, eu estou revertendo. Então, todo dia eu vou lá e faço o que tem que ser feito para esse processo parar. Vai chegar uma hora que ele não vai acontecer mais dentro do corpo. Então, nesse momento, eu concluí a cura, tá? Ou você concluiu a cura. Quando realmente eu chegar aqui de manhã, fizer meu tai chi deitado, chegar nessa parte de cuidar do quadro, né, do histórico da bronquite e ver que não existe mais o chiado. Olha, tá vendo? Eu tô falando com você e tá vendo o pigarro. Mas é isso. Então, enquanto o corpo estiver vivo, ele obedece você. Enquanto o corpo estiver vivo, ele obedece você. E como ele obedece você, eu no comando fiz um corpo morto levantar e fazer o que precisava ser feito, tá? Teve uma época que falava assim: nossa, Vels, eu olho para você e vejo um samurai. E vejo um samurai. Desculpa, eu vou pedir muitas desculpas hoje, hein? Desculpa é tirar a culpa. Então isso não é uma palavra muito boa de ser usada. Eu poderia dizer sinto muito, mas desculpa, tirar a culpa. É complicado isso, né? Porque você me desculpa, para eu te desculpar eu tenho que tirar a culpa. Para tirar a culpa, eu tenho que te julgar e não cabe a nenhum homem, né, na terra julgar ninguém, porque ele não tem profundidade de avaliar o coração do outro em função da ação que ele fez, executou ou gerou alguma coisa que não é adequado, tá? Então, tirar a culpa, desculpar. Então, eu posso dizer, sinto muito, eu te perdoo, né? Olha aí, perdoo, né? Perdoar. Mas desculpar, tirar a culpa, não cabe ao homem, sim a Deus. Porque ele é o único que conhece o coração e ele sabe a raiz da ação, né? Que o homem não tem essa profundidade. Mas, enfim, vamos continuar. Então, dentro do Tai Chi interior, né, para os cultivadores da essência, né, para aqueles que já estão praticando e cultivando a essência, para aqueles que são aspirantes, para aquele que está chegando agora ouvindo isso pela primeira vez, ele diz, eu conheço o Tai Chi interior, aquele Tai Chi do livrinho. Não é o Tai Chi do livrinho, tá? Que é umas massagens que faz assim, que faz assim. Não é. Não é esse Tai Chi. Esse Tai Chi não está em PDF, ele não está registrado, ele é uma transmissão pessoal, né, de quem pratica para quem vai receber, e é uma transmissão verbal, e através da transmissão verbal, aí vai ser explicado e transmitido os procedimentos que são muito simples, fáceis de ser executado e que faz uma diferença enorme. Então eu vou fazer para os cultivadores, porque eu não sei no mundo, mas eu sei que no Brasil o número de cultivadores do Tai Chi interior está aumentando gradativamente, que eu acho isso muito positivo. Quanto mais brasileiros praticando, melhor a unidade funcional do país, mais forte o país se torna, tá? Isso é muito importante entender também. Então eu vou dizer que a quarta parte, o quarto rito, né, a quarta etapa
né, do Tahiti interior, ela é fundamental no processo, porque é um tipo de procedimento que você faz dentro do seu corpo, que ele atua como um fole, bem aqui na região, né, eu vou falar bacia, tá? Da pelve, que seria a bacia. Bacia, né? O que é a bacia? Bacia é um recipiente para, né, reservar, represar alguma coisa. Então veja que a nossa bacia represa o quê? Represa o nosso combustível, né? Que é o nosso Ti, que é a nossa vida, né? É o combustível da nossa vida, que é a essência, né? O próprio Ti. Então a bacia, ela reserva toda a energia que vai manter o seu corpo vivo e vai fazer com que tudo funcione, né? O metabolismo basal, né? Que é o metabolismo, que é a vida interior que acontece independente do seu controle, né? Você está dormindo, o rim está funcionando, o coração está funcionando, tudo está funcionando. Isso é o metabolismo basal. E quem está fazendo tudo isso funcionar, né? Qual é a inteligência que faz tudo isso funcionar enquanto você dorme? E a energia que está sendo usada, né? O combustível que está sendo queimado para manter você vivo e acordar renovado. Quem controla tudo isso? Tal, que é a inteligência que manifesta tudo e faz tudo viver. Isto é a inteligência, isto é o Tal. E o combustível que o Tal usa é o Ti. Então, a bacia tem o Ti. No quarto procedimento, você vai ter uma atitude interior adequada para fazer com que, né, não só essa energia faça o que precisa ser feito, como também vai atuar como um fole de dentro, né? De dentro, que vai puxar tudo para o lugar. Tudo que estiver fora vai voltar para o lugar. Então, esse fole é um momento em que esse procedimento faz com que tudo volte para o lugar. A coluna está torta, opa, voltou, né? Não sei o que está fora do lugar, opa, voltou. Por quê? Porque a energia tá voltando para o centro, né? Ela está fazendo o cerne energético. E quando esse cerne volta a ter tônus e volta para o centro, o corpo se alinha e é um corpo jovem, jovem. E aí, nesse momento, você tem o quê? O segundo estirão, que é o estirão energético. Você cresce por dentro e você fica muito grande. E dentro da espiritualidade, então esse crescimento é o crescimento moral. Então o corpo pode ficar do mesmo tamanho, mas moralmente você ficou muito grande. O meu mestre, né, que falou sobre esse segundo estirão, ele falou assim: você fica muito grande. Você olha no espelho, tá igual, pequenininho, mas dentro você olha, você tá muito grande. Isso é a força interna que é desenvolvida e cultivada através do Neija, né, que é força interna em mandarim. Qual é a prática suprema para você desenvolver a força interna? Shin Yitren, Yitren, os dois I, né, que é a mente que controla a energia. Então, você no comando, usando a mente que controla a energia, você vai conseguir desenvolver a força interna. Uma vez forte por dentro, inimigo não entra. E isso é a força interna chinesa. Não deixar o inimigo entrar. Porque se o inimigo entra, depois você vai ter que combater dentro. O que significa isso? Antibiótico. Antibiótico, né? Antivida. Então, em medicina tradicional chinesa, a gente não combate o inimigo dentro. A gente deixa o corpo forte para o inimigo não entrar, tá? E isso é o Zen-Ti, que é o Ti protetor. O Ti protetor, você vai conseguir ter um Ti protetor muito forte, que é o sistema imunológico dentro da medicina chinesa. Isso não é filosofia, isso não é superstição, não é crendice, tá? É uma consciência dentro da medicina, da realidade humana como um todo. Então, o Zen-Ti, que é o sistema imunológico do corpo, tem a ver com um Ti forte. Um Ti forte, o inimigo não entra. Tá? E é com esse Ti forte que a China está lidando e lidou com o
coronavírus, tá? Então, é bem isso, tá bom? Então, acho que já tá legalzinho por hoje, né? Ah, eu estou retomando o meu podcast, que é Nurim Mix. Então, lá é só voz, tá? Então, se você não quer assistir, aí você pode ir no Nurim Mix. Depois eu vou deixar aqui o link, né? E já tem alguns áudios para você ouvir que são muito importantes, ok? Hoje à noite eu vou estar transmitindo a segunda chave da libertação, que é as chaves, as 7 chaves, né, da libertação, que é a mensagem eterna dos mestres. Você tem essas 7 chaves, amigo? Você tem essas 7 chaves, amiga? Ó, você tem tudo. Porque todos os mestres falam a mesma coisa. E o que eles dizem? As 7 chaves da libertação. Já tem uma publicada em podcast. Hoje à noite eu vou publicar a estreia, a segunda chave da libertação, ok? Então tá bom. Matanê. E até breve, ok? Matanê.